de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Ué? Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Óbitos por Covid-19 também ocorrem entre pessoas fora do grupo de risco. SAC volta a entregar carteira nacional de habilitação. Confira qual é a estrutura de Vitória da Conquista para atender os possíveis casos do novo coronavírus. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. O UESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Vitória da Conquista já está realizando exames para a detecção do Covid-19. O Laboratório Central Municipal foi habilitado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, do estado da Bahia. O RT-PCR é um teste de alta complexidade que identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada, internação, isolamento social ou outro procedimento indicado para cada caso. Apesar da eficácia dos testes rápidos que atuam na contagem de anticorpos, o PCR executa uma análise ainda mais minuciosa do estágio da doença no organismo. O novo coronavírus está se comportando de maneira diferente em diversos lugares do mundo. O número de óbitos pela Covid-19 que não fazem parte do grupo de risco chama a atenção das autoridades em saúde. Confira o perfil dos óbitos na reportagem de Joana Rocha. No último sábado, o Brasil registrou a triste marca de 10 mil mortes por coronavírus. Os números assustam tanto quanto o perfil das vítimas. Muitos casos registrados estão fora do chamado grupo de risco. Os nossos idosos estão isolados e aí quem acaba saindo para trabalhar, não usando o EPI adequado, não higienizando, acaba se contaminando mais mesmo. Eu não acredito que seja uma situação específica ou genética, eu acredito que seja realmente pela questão de exposição. E o quanto mais exposto, mais a endemicidade. Essa situação também pode ser observada aqui em Vitória da Conquista. No dia 9 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde atualizou informações sobre o perfil de 43 pessoas. Do total de casos confirmados, 24 são do sexo masculino e 19 do sexo feminino. Quanto à faixa etária dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19, 2 casos estão entre 0 a 5 anos. Um caso entre 6 a 19 anos, 18 casos entre 20 a 39 anos, outros 13 casos estão entre 40 a 59 anos e 9 casos foram de pacientes com mais de 60 anos. Quanto à evolução clínica, 27 pacientes curados, 12 em evolução e 4 óbitos registrados. A infectologista Carolina Palmeira chama a atenção para o público que não apresenta comorbidades. Isso que a gente tem visto são índices epidemiológicos que realmente precisam continuar sendo estudados. O que tem acontecido com essa população jovem? A gente coloca comorbidade e será que a gente está pensando em tabagismo? Porque já acomete o pulmão e leva realmente a um problema maior quando ele é mais acometido por um vírus?
Então, são situações que são muito específicas e individualizadas. O que a gente não pode esquecer é que o isolamento ele precisa ser mantido para que todos nós estejamos seguros, independente da idade. É fato que muitas pessoas abaixo de 60 anos representam um grupo significativo de casos confirmados de Covid-19. Essas pessoas estão mais expostas ao vírus. Por exemplo, por causa do trabalho, elas precisam ir para a rua. Então, o distanciamento e o isolamento é o que vai nos proteger. Então, por mim e por esses trabalhadores, fique dentro de casa. E se for mesmo necessário sair, use máscara. Nesse momento, não é hora da gente descuidar do isolamento. A gente precisa ficar em casa o mais tempo possível, mantendo todos os quesitos de higienização, das mãos, das superfícies, do carro, principalmente também, que a gente muitas vezes esquece. Então, agora é manter o isolamento para a gente continuar nesta curva baixa que nós estamos. O Detran está entregando as habilitações. O SAC volta com alguns atendimentos previamente agendados pelo site. A repórter Cris Santana tem as informações. E a quarta Ciretran de Vitória da Conquista estava fechada por conta das recomendações e o enfrentamento à pandemia do coronavírus, mas desde a última segunda-feira estão sendo entregues as habilitações que foram tiradas pouco antes da pandemia. A gente vai conversar um pouco mais com o coordenador da quarta Ciretran aqui de Vitória da Conquista, que é o Josevaldo Santana. Josevaldo, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui da TV UESB. Como é que está sendo feito esse processo de entrega das habilitações? O SAC aqui do centro, SAC 1, foi aberto com alguns serviços especiais e dentre esses está a entrega das CNHs. E nós estamos fazendo isso, atendendo a normalidade do SAC, que é por agendamento, a pessoa faz o seu agendamento e dirige-se até o posto do SAC para retirar sua CNH. Qual a expectativa de quantas carteiras de habilitação devem ser entregues? Aí, de quando parou o serviço, que foi de 19/3 para cá, provavelmente aí vai ser mais de 2.000 habilitações a serem entregues. Para fazer o agendamento, quais os canais assim que o cidadão pode estar fazendo? Ele vai entrar no site do SAC Digital, fazer o agendamento lá no site do SAC e no dia certo do agendamento ele se dirige até o posto do SAC para fazer o seu serviço, no caso aqui, retirar sua CNH. É importante informar, pode falar, pode concluir. Viu, Cristiane, uma novidade também que Sim. A gente, a partir de hoje, em primeira mão aí para você, para facilitar o deslocamento das pessoas, virem até o SAC e também evitar aglomeração na porta do SAC, mesmo as pessoas que têm os seus serviços agendados. Eu percebi que elas vêm, às vezes, 2, 3 ou até mais vezes, pegar a CNH e quando chega ao SAC, realmente a CNH muitas das vezes não está disponível ainda. A pessoa retorna para sua casa, tenta um novo agendamento e vem novamente para o SAC tentar pegar a CNH. Então, visando essa dificuldade do contribuinte, a partir de hoje nós estamos criando aí um número direto de WhatsApp, onde a pessoa vai entrar, vou divulgar aqui o número, vai entrar no WhatsApp e mandar a mensagem somente com a sigla CNH, colocar o nome dela e informar o CPF. Imediatamente a atendente vai consultar e vai dizer se aquela CNH está disponível ou não. E aí, com isso, a pessoa já se direciona ao SAC sabendo que vem pegar a sua CNH. Ou seja, ele agendou, com a certeza que realmente ele vai retirar a CNH. E esse agendamento? A gente sabe que ele faz a solicitação para saber se a sua habilitação já chegou via esse número WhatsApp. Mas ele já pode agendar também no WhatsApp ou para vir buscar a sua habilitação? Não. No WhatsApp é só para ele ter a certeza que a CNH dele está aqui no órgão. E depois que ele fizer essa consulta no WhatsApp e a gente responder que a CNH está no órgão, aí sim ele faz o agendamento no site já para vir pegar a CNH, com a certeza de que realmente ele vai sair com a sua CNH. Porque o que estava acontecendo é isso, a pessoa vinha até o SAC, agendava só para saber se chegou ou não. Então aí realmente cria uma certa dificuldade, às vezes a aglomeração na frente do SAC, e a gente quer evitar o máximo para também seguir as restrições de segurança dessa nova pandemia que está aí acontecendo. Qual é o número? O número, aí você pode divulgar aí, é 77 8127 77
98127-6795. Repetindo certo? mais uma vez. 7798127-6795. E aí, Cristiane, pedir às pessoas que também colaborem com a gente, informando somente, passando somente essas informações que a gente está pedindo, para não mandar áudio, não mandar vídeo, porque realmente a demanda é grande e a gente não vai ter condições de ouvir vídeo, né, e áudio e assim por diante. Então a pessoa, repetindo mais uma vez, vai informar a sigla CNH, digitar o nome dela e o CPF. E aí aguarda alguns minutinhos e a gente vai retornar dizendo: a sua CNH já se encontra no órgão. Aí a pessoa vai fazer o agendamento, né, e vir até o órgão retirar sua CNH sem nenhum problema. Ok, Josevaldo, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. E a gente aproveita para trazer uma informação importante, porque o SAC expandiu seu regime de atendimento especial às unidades do interior. Inclusive, algumas pessoas já estão aqui em Vitória da Conquista. E, na realidade, é o seguinte: a gente sabe que os postos de atendimento estavam fechados por conta aí das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, mas, desde a última segunda-feira, começaram a funcionar apenas para alguns serviços. O posto SAC Conquista 1, que fica aqui no centro, já retornou o atendimento à população, mas os serviços ficam restritos a documentos e serviços essenciais, como solicitação de RG, CPF, carteira de habilitação e entrada no seguro-desemprego. Todos os atendimentos são feitos exclusivamente por hora marcada e os horários para agendamento já estão liberados no SAC Digital. Voltamos aos estúdios. Isolamento e distanciamento social são cada vez mais importantes para evitar novos casos da Covid-19. Mas não é o que se percebe nas ruas. É recorrente ver as pessoas que deveriam ficar em casa e ainda estão saindo sem máscara. Vamos conferir os riscos na reportagem de Tiago Henrique. Apesar do número crescente de casos suspeitos e confirmados de infecção pela Covid-19 e dos apelos para o isolamento e distanciamento social, é cada vez mais concorrida a presença de pessoas nas ruas de Vitória da Conquista. Algumas pessoas saem por aí para passeios, caminhadas, bate-papos, principalmente em bairros, e saem sem o uso das máscaras. Fora isso, nas agendas em que a população tem que sair de casa, o movimento continua grande e perigoso. Pessoas têm se aglomerado nas agências da Caixa Econômica Federal para saque do auxílio emergencial. Também nos supermercados é possível ver essas cenas de aglomeração, o que preocupa. Eu insisto muito no distanciamento social. Isto continua sendo vital e nós temos que melhorar esse distanciamento social. Isso tem que ser um desafio, tanto nós, que estamos deste lado, na linha de frente trabalhando, como da população. A população tem que ter a responsabilidade de entender que isso é absolutamente fundamental. Os números da infecção pela Covid-19 em Vitória da Conquista têm crescido a cada dia. Até hoje, são mais de 40 casos confirmados e 4 óbitos. Autoridades e especialistas continuam chamando para o isolamento e distanciamento social. Ficar em casa reduz o contato entre as pessoas, diminui a propagação do vírus. Se os casos acontecerem de forma acelerada, a nossa rede hospitalar não terá condições de atender a todos. Eu conto com você. Fique em casa. Não é o momento da gente sair de casa por enquanto. É importante que a gente compreenda que estar em casa significa estar seguro. E nesse momento a gente tenha toda uma equipe que pode dar suporte emocional, suporte psicológico. A prefeitura está aí, inclusive disponibilizando sites e telefones. Então eu acho que o momento agora é da gente se conscientizar, de manter o isolamento. Está cansativo, todo mundo tem essa questão emocional, tem um fundo psicológico, mas a gente precisa, nesse momento, manter o isolamento. A adesão ao isolamento social na Bahia caiu e ficou abaixo da média nacional. Isso é o que mostra um levantamento realizado entre 27 e 29 de abril pelo Datapoder 360. Os dados apontam que o índice de baianos que afirmam sair de casa para trabalhar passou de 27% para 37% em 2 semanas. Já a média brasileira oscilou de 32% para 31% no mesmo período. Os dados da taxa de isolamento social de Vitória da Conquista não foram divulgados. A nossa produção solicitou da prefeitura, mas não foi atendida. Pelo que apuramos, a vida parece seguir normalmente em alguns bairros da cidade. Normalidade que desrespeita as recomendações das autoridades de saúde. A psicóloga Angélica Rosa acredita que uma série de fatores tem impulsionado a saída das pessoas.
A gente precisa compreender que esse fenômeno que está acontecendo é justamente em função de que as redes sociais vêm disseminando muitas informações e que as pessoas não têm feito um filtro no que tem chegado. Então as fake news têm trazido insegurança, têm trazido informações desnecessárias e informações desencontradas, o que gera na população uma desorganização de credibilidade de se acredita ou não que o isolamento é importante ou não. Além disso, Angélica pondera que em lugares onde a situação ainda não é das piores, as pessoas podem achar que é menos arriscado sair de casa. Isso acontece porque o ser humano tem uma tendência natural a dar credibilidade àquilo que é visível aos olhos, aquilo que ele consegue perceber como real, aquilo que ele consegue sentir. Então, dessa forma, ele ainda percebe a situação como algo que ainda dá a possibilidade de uma quebra de isolamento que ele pode transitar. De um lado, a pandemia nos obriga a rever conceitos, a ter novas práticas e a olhar com preocupação para essa nova realidade. De outro lado, nos ensina a valorizar o que tínhamos, desde um simples abraço até o direito de ir ao supermercado sem medo. O cuidado com o outro deve ser constante em nossas vidas. E é isso que esse momento atual vem nos ensinar e vem nos colocar como prática e exercício, não só nesse momento, mas para todos os outros em nossas vidas. Vamos agora à previsão do tempo. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e o tempo segue nublado em Vitória da Conquista. Chove leve em alguns pontos da cidade. A temperatura mínima registrada é de 15 graus e a máxima pode chegar aos 22 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região. Chove leve em Itapetinga. Os termômetros registram a temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 25. Céu nublado na maior parte e chuvas leves em Jequié. A temperatura na cidade varia entre 19 e 25 graus. Céu nublado e chuvas isoladas na cidade de Belo Campo. Por lá, a temperatura oscila entre 13 e 21 graus. No próximo bloco, você confere como está a estrutura de leitos de UTI para os possíveis casos de Covid-19 aqui na cidade. Aguarde um instante só. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Estamos de volta com o UESB Notícias. Vamos direto ao boletim atualizado da Covid-19 em Vitória da Conquista. Mais um óbito suspeito de Covid é investigado. Vamos conferir aí na tela
todos os números atualizados. Bem, são 808 casos notificados. Confirmados 45, são 593 casos descartados, 102 estão aguardando o resultado, 68 aguardam a coleta, são 27 casos curados, E 4 óbitos aqui em Vitória da Conquista. E as cidades estão se preparando para ampliar o número de leitos hospitalares para o atendimento dos possíveis casos de Covid-19. A repórter Joana Rocha traz as informações. Os esforços do governo do estado da Bahia no combate ao novo coronavírus são intensificados a cada dia. Em Vitória da Conquista, a principal cidade da região sudoeste do estado, estão sendo contratados leitos de hospitais particulares. Fechamos sim um contrato com o estado de 40 leitos, sendo 20 leitos de UTI e 20 leitos de clínica médica, tá? O hospital se preparou, teve tempo para planejar isso. A gente isolou dois andares do hospital, sendo o segundo e o terceiro andar, com um fluxo único, sem nenhum tipo de cruzamento, tá? Então, o funcionamento dos demais andares do hospital continua sem nenhum tipo de cruzamento com os pacientes Covid. Para ampliar a capacidade de atendimento, uma estrutura foi montada para receber pacientes com sintomas mais graves da doença. O espaço dispõe não só de equipamentos, mas também de profissionais de diversas áreas. Por conta deste isolamento, nós tivemos que contratar uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, além dos médicos que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, equipe de higienização, que totaliza aí na casa de mais de 120 profissionais. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, no programa Papo Correria, com o governador Rui Costa, o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, falou sobre a negociação com o IBR Hospital, a fim de garantir mais leitos de UTI e de enfermaria aqui em Vitória da Conquista, uma vez que o município recebe pessoas de várias cidades da região. Estamos negociando com o IBR a contratação de 10 leitos de UTI e mais IBR são mais 30 leitos de retaguarda de enfermaria lá em Vitória da Conquista. Nós já temos 20 no hospital das clínicas de Conquista, de terapia intensiva, contratados com eles, 10 já estão operacionais. Temos 10 no Hospital Geral de Vitória da Conquista e o IBR vai nos oferecer 20 de UTI e 20 de enfermaria. Com as contratações, a região sudoeste da Bahia dobra a capacidade de leitos ofertados pelo Estado. A rede de saúde conta agora com a seguinte estrutura: 41 leitos no Hospital Geral de Vitória da Conquista, o Hospital de Base, 40 no HCC, 40 no IBR Hospital, 34 no Hospital Prado Valadares, em Jequié, e 6 leitos no Hospital Geral de Guanambi, totalizando 161 leitos nas principais cidades da região sudoeste da Bahia. A ampliação da estrutura de saúde não significa que a população deve se descuidar das medidas preventivas. Muita higiene e o isolamento social continuam sendo fundamentais. E a rotina de um albergue em tempos de pandemia, novos protocolos são adotados para evitar casos da Covid-19. Saiba também como a solidariedade é importante para garantir o trabalho desenvolvido para os idosos do abrigo Nosso Lar. O abrigo Nosso Lar atende 55 idosos. Com a pandemia do coronavírus, regras tiveram que ser adotadas, pois os idosos fazem parte do principal grupo de risco. Visitas só são feitas com agendamento prévio e quem entra no albergue tem que passar por um rigoroso processo de higienização. Embora as visitações tenham diminuído, a população continua ajudando o abrigo. Nós temos tido grande apoio da sociedade. Nós estamos com dificuldade com algumas verbas municipais, estaduais e federais que não foram arroladas ainda para esse ano. Porém, a sociedade tem respondido em relação à alimentação, essas coisas estão acontecendo. E para auxiliar o Nosso Lar durante essa pandemia, grupos de motociclistas e amigos solidários aqui de Vitória da Conquista estão realizando uma campanha de arrecadação de insumos para o abrigo. Os grupos contam com cerca de 80 participantes. Os motoclubes,
com alguns motoclubes da cidade, junto com alguns motociclistas independentes, né, e mais alguns parceiros solidários, se uniram, né, nessa causa, não só ajudando o Abrigo Nosso Lar, mas também ajudando outras instituições que estão passando muitas dificuldades em virtude da pandemia, né, dos efeitos nocivos dessa pandemia, né. Então, o que a gente faz é um link. A gente linka aquelas pessoas que querem ajudar, mas talvez não saibam como ajudar, com aqueles que precisam ser ajudados. As doações podem ser feitas no próprio albergue, ou você que tem interesse de doar pode entrar em contato com os números 77 99912 0452 e 77 98115 7565 ou pelo Instagram Javalis do Sudoeste MC. A pessoa quiser fazer as doações, ela contacta um desses telefones e a gente vai buscar essas doações aqui no perímetro urbano. Nesse momento, a solidariedade toma conta da sociedade. Nós fizemos um apelo social rogando que as pessoas nos doassem fraldas, leite, frangos. E eles viram essa campanha nossa. E aí mantiveram em contato, perguntaram se eles poderiam acelerar essa campanha para nós. E nós pedimos que sim. Daí eles fizeram e está dando um excelente sucesso. Né? Nós estamos muito agradecidos. Esse é um momento interessante. Porque com toda essa pandemia, com todo esse sofrimento, parece que nós nos tornamos mais humanos e começamos a perceber que aqueles mais carentes precisam de amparo. Encerramos essa edição do WESB Notícias de hoje. Fique em casa, só saia se for extremamente necessário e não esqueça da máscara. Até a próxima! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.